Sempre que eu começo a falar sobre Salvador, muita gente comenta: "Ah, eu peguei a Salvador raiz", ou então a cidade mudou demais, não é mais a mesma dos anos 2000. E aí eu parei para pensar, será que mudou mesmo? E se mudou foi para melhor, para pior, ou só ficou diferente? Pensando nisso, resolvi iniciar uma série de vídeos, comparando como era Salvador lá no começo dos anos 2000 com a Salvador atual, essa cidade de 2026 que a gente vive hoje, cheia de contrastes, desafios e transformações. E te digo, essa comparação diz muito mais sobre a gente do que parece. No início dos anos 2000, Salvador tinha um ritmo diferente. Era uma cidade grande, sim, mas ainda com cara de capital regional, onde muita coisa era resolvida no centro, o comércio era mais concentrado, o transporte público era limitado, mas a cidade parecia menor, mais próxima, mais humana para quem vivia nela. Hoje Salvador cresceu, se espalhou, ganhou novas centralidades, novos bairros valorizados, grandes avenidas, obras de mobilidade, shoppings, polos empresariais e uma dinâmica muito mais acelerada. Ao mesmo tempo, surgiram novos problemas, novas desigualdades e uma sensação constante de que a cidade está sempre em obra, sempre em mudança. Neste conteúdo, a ideia é exatamente essa: olhar para Salvador dos anos 2000 e comparar com a Salvador de 2026, entendendo o que evoluiu, o que se perdeu, o que melhorou de verdade e o que ainda ficou só na promessa. Vamos falar de transporte, segurança, lazer, custo de vida, oportunidades, qualidade de vida e daquele sentimento que todo soteropolitano conhece bem: amar a cidade, mas reclamar dela ao mesmo tempo. Antes da gente mergulhar nessa viagem no tempo, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Confere aí se você já está inscrito no canal, porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais pessoas. E já deixa o like, porque esse tipo de vídeo dá trabalho, mas abre um debate importante sobre o passado, o presente e o futuro de Salvador. Se fizer sentido para você, compartilha com alguém que viveu a Salvador dos anos 2000 ou que está conhecendo a cidade agora. Então se prepara, porque agora a gente vai comparar duas Salvadores: a que ficou na memória e a que está diante dos nossos olhos. E talvez no meio disso tudo, você descubra que a cidade mudou, mas a essência continua tentando sobreviver. Lá no começo dos anos 2000, Salvador parecia outra cidade. Não porque era perfeita, longe disso, mas porque o ritmo era outro, mais cadenciado, mais previsível, quase como se a cidade respirasse num tempo próprio. A gente acordava, saía de casa e já sabia mais ou menos quanto tempo ia levar para chegar ao trabalho ou à escola. A cidade tinha menos carros nas ruas, menos prédios gigantes disputando espaço com o céu, menos buzinas e, principalmente, menos essa sensação constante de pressa que hoje parece colada na gente. O trânsito já era motivo de reclamação, claro, porque soteropolitano reclama do trânsito desde que Salvador é Salvador. Mas não era esse nó permanente, esse emaranhado de engarrafamentos que hoje começa cedo e só termina tarde da noite. E os ônibus? Ah, os ônibus dos anos 2000 tinham uma cara completamente diferente. Eram mais simples, mais barulhentos, muitos ainda com aquelas janelas de correr que deixavam o vento entrar, e sem ar-condicionado, o que fazia a viagem virar quase um teste de resistência nos dias de calor. Mas, ao mesmo tempo, as linhas eram mais diretas. Muita gente lembra que pegava um único ônibus e atravessava a cidade inteira, sem precisar fazer tantas integrações. O cobrador estava sempre ali, passando a catraca, conversando com os passageiros, dando informação para quem perguntava: "Esse ônibus passa em tal lugar?" Tinha até aquele ritual de correr atrás do ônibus, dar sinal com a mão e torcer para o motorista parar. Hoje isso parece cena de filme antigo, mas na época era normal. As paradas de ônibus eram pontos de encontro improvisados. Você encontrava vizinho, colega de trabalho, gente conhecida do bairro, e sempre rolava uma conversa rápida sobre o calor, sobre o atraso do ônibus ou sobre alguma notícia do dia. O transporte era mais demorado em alguns trajetos, mas curiosamente parecia menos estressante, talvez porque a cidade toda estivesse no mesmo ritmo mais lento. Quem viveu aquela época lembra bem da Avenida ACM sem tantos viadutos, sem tantas alças, sem essa sensação de labirinto urbano. A paralela, então, era quase outra estrada com menos fluxo, menos prédios ao redor e um trânsito que, apesar de pesado em certos horários, ainda fluía.
Hoje, a gente passa por ali e mal reconhece alguns trechos. Tudo cresceu, se adensou, se acelerou. E o Iguatemi antigo, aquele shopping tinha uma aura diferente. Não era só um lugar para comprar. Era ponto de encontro, era passeio de fim de semana, era onde você marcava de dar uma volta, sem nem saber direito se ia gastar dinheiro. As pessoas iam para olhar vitrines, encontrar amigos, paquerar, tomar um sorvete e sentar para conversar. Não existia essa pressa de entrar, comprar e sair correndo. Ir ao shopping era quase um evento social, um programa completo. No fundo, Salvador dos anos 2000 tinha menos infraestrutura do que hoje, menos tecnologia, menos opções, mas também carregava uma sensação de simplicidade que muita gente sente falta. Era uma cidade que ainda estava aprendendo a crescer, sem saber que poucos anos depois, ia se transformar nessa metrópole intensa, cheia de contrastes, que a gente conhece agora. Naquela época, Salvador tinha pouco mais de 2,5 milhões de habitantes. Hoje, em 2026, já passa fácil dos quase 3 milhões, se a gente considerar a região metropolitana então, nem se fala. E esse crescimento mudou tudo. Mudou a forma de morar, de trabalhar, de se deslocar e até de se relacionar com a cidade. Antes, muita gente morava perto do trabalho. Hoje, é comum atravessar a cidade inteira todos os dias, perdendo horas no trânsito, dentro de ônibus, metrô ou carro. E olha que curioso. Nos anos 2000, a gente nem sonhava com metrô. A ideia parecia coisa de cidade grande demais, distante da nossa realidade. Salvador até brincava que metrô é promessa antiga. Pois é, promessa antiga mesmo. Demorou, mas chegou. Hoje, em 2026, o metrô faz parte da vida de muita gente. Não resolve tudo, claro, mas mudou bastante a mobilidade, especialmente para quem vive em bairros mais afastados e depende de transporte público. Antes, atravessar Salvador era quase uma aventura. Hoje ainda é cansativo, mas ao menos existem mais opções. E me diz uma coisa, você lembra como era sair à noite nos anos 2000? Ir para o Rio Vermelho era diferente. Os bares tinham outro clima, menos gourmet, mais raiz. A Pituba era muito mais residencial. A orla ainda não tinha passado por tantas requalificações. Hoje, Salvador ganhou ciclovias, novos calçadões, áreas revitalizadas, mas também perdeu aquele sentimento de cidade pequena disfarçada de capital. Nos anos 2000, a violência já existia em Salvador, ninguém aqui viveu numa bolha achando que era tudo perfeito. Mas a percepção de segurança era outra, bem diferente da que a gente sente hoje. Havia assaltos, havia áreas consideradas perigosas, havia aquele cuidado básico de não vacilar com o celular na mão. Mas, no geral, a cidade não vivia esse clima constante de tensão que hoje faz parte do dia a dia de muita gente. As disputas entre grupos criminosos existiam, sim, porém eram menos visíveis para a população comum. Não era algo que explodia com tanta frequência nas manchetes, nem que mudava a rotina inteira de bairros inteiros de uma hora para outra. Muita gente lembra que dava para circular mais à noite em determinadas regiões, ir e voltar de uma festa, de um bar ou até de um trabalho, sem aquele medo permanente de estar no lugar errado, na hora errada. O policiamento era mais tradicional, menos tecnológico, mas a sensação de ordem parecia mais presente em várias áreas da cidade. Havia bairros com problemas antigos, claro, mas o conflito não estava espalhado de forma tão fragmentada. Hoje, em 2026, a segurança pública virou um dos temas que mais pesam na vida do soteropolitano, daqueles que entram na conversa logo cedo, no ponto de ônibus, no elevador, na mesa do café. A cidade passou a conviver com uma realidade muito mais complexa, marcada pela disputa de território entre várias facções criminosas. Essa chamada guerra entre grupos rivais transformou bairros inteiros em áreas de tensão constante, com episódios de tiroteios, operações policiais frequentes e mudanças bruscas na rotina de quem mora ali. Tem lugar onde a escola fecha mais cedo, o comércio baixa as portas e o morador aprende, na marrã, a reconhecer quando é melhor não sair de casa. Ao mesmo tempo, Salvador virou uma cidade de contrastes muito fortes. Algumas áreas melhoraram bastante ao longo dos anos. Receberam iluminação nova, câmeras de monitoramento, requalificação urbana, bases policiais, viaturas circulando com mais frequência.
Nessas regiões, a sensação de segurança até aumentou, especialmente em áreas turísticas e corredores mais valorizados da cidade. Já em outros pontos, os problemas são praticamente os mesmos de décadas atrás, só que agora potencializados. Falta presença constante do Estado, faltam políticas sociais de longo prazo, faltam oportunidades para a juventude que cresce cercada por poucas alternativas. A cidade cresceu rápido demais. Salvador se expandiu, inchou, recebeu mais gente, mais carros, mais prédios, mas nem sempre esse crescimento veio acompanhado de planejamento social suficiente para dar conta de tudo isso. Onde faltou investimento em educação, lazer, emprego e inclusão, o crime organizado encontrou espaço para se fortalecer. E aí a violência deixou de ser um problema isolado para virar algo que afeta diretamente o cotidiano, a mobilidade, o humor e até as escolhas simples do dia a dia, como o horário de sair de casa ou o caminho que se decide fazer. Hoje, muita gente sente saudade não só da Salvador dos anos 2000, mas da sensação de poder viver a cidade com menos medo. Não porque os problemas não existiam, mas porque eles ainda não tinham tomado essa proporção de conflito aberto entre facções, que transforma a segurança pública em um dos maiores desafios da Salvador atual. E olha só, deixa eu te pedir uma coisa aqui no meio do vídeo, porque isso é importante. Se você está curtindo essa comparação, deixa o like agora. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a mostrar para mais pessoas. E comenta aí também. Você prefere a Salvador dos anos 2000 ou a Salvador atual? Quero muito saber sua opinião. Voltando, outra coisa que mudou demais foi o custo de vida. Nos anos 2000, morar em Salvador era mais acessível. Aluguel, alimentação, lazer, tudo parecia caber melhor no bolso. Hoje, em 2026, muita gente sente que a cidade ficou cara demais para o que oferece. Bairros que antes eram considerados simples se valorizaram, outros foram empurrados para processos de gentrificação, e morar perto do mar virou quase um luxo reservado para poucos. Mas não dá para negar, Salvador também avançou. A cidade ganhou eventos maiores, se consolidou ainda mais como destino turístico internacional, investiu em cultura, em grandes shows, em festas populares que hoje atraem gente do mundo inteiro. O carnaval, que já era gigante, virou praticamente uma indústria. Nos anos 2000 era mais espontâneo. Hoje é muito mais organizado, estruturado e ao mesmo tempo mais caro. E sabe o que é mais interessante? Apesar de tudo isso, Salvador continua sendo Salvador. Continua com seu povo caloroso, com aquele jeito único de falar, de rir, de reclamar e de acolher. Continua sendo uma cidade de contrastes absurdos, onde um bairro luxuoso pode estar a poucos metros de uma comunidade com carências básicas. Isso não mudou, talvez até tenha ficado mais evidente. A educação também passou por transformações. Nos anos 2000, o acesso ao ensino superior era mais restrito. Hoje, há mais universidades, faculdades, institutos federais e programas de acesso, embora ainda existam muitos desafios. O mesmo vale para a saúde. Houve avanços, novos hospitais, UPAs, mas a demanda cresceu mais rápido do que a estrutura em muitos casos. E você, já parou para pensar como será Salvador daqui a mais 20 anos? Porque se a gente comparar o que ela era em 2000 com o que é agora em 2026, dá para perceber que a cidade está em constante transformação. Algumas mudanças são visíveis, outras são silenciosas, mas todas impactam diretamente a vida de quem mora aqui. Talvez a maior diferença entre a Salvador de ontem e a de hoje não esteja apenas nas obras, nos prédios ou no trânsito, mas no jeito de viver a cidade. Antes, parecia que a gente tinha mais tempo. Hoje, tudo é mais corrido. Mas mesmo assim, ainda dá para encontrar aquele pôr do sol na Barra, aquele acarajé na esquina, aquele som de atabaque ecoando no bairro, lembrando que Salvador não é só concreto e problemas, é também alma, história e resistência. E é por isso que comparar Salvador dos anos 2000 com a Salvador atual, não é só falar de passado e presente. É falar de identidade. É entender quem fomos, quem somos e quem queremos ser como cidade. E essa conversa não termina aqui. Ela continua nos comentários, nas ruas, nas memórias de quem viveu e vive essa cidade todos os dias. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar.
Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque essa série ainda vai render muita conversa boa. E comenta aí embaixo, qual Salvador mora no seu coração? A de antes, a de agora, ou as duas ao mesmo tempo?